continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, nós vamos conversar agora sobre o princípio da alteração do codependente para o coevolucionando ou coabstêmio. Veja, nós já falamos sobre isso em outros princípios, mas nós pregamos aqui que o termo codependente se refere à adicção ou aos estágios iniciais da abstinência. Mas para quem tem 20, 25 anos de abstinência, nós não podemos chamar seus familiares de codependentes. Isso é totalmente incoerente. Então nós os chamamos de coabstêmios, né? Existe também o termo coevolucionando para aqueles que estão no processo de abstinência e estão, de certa maneira, numa evolução abstêmia, né? Mas nós gostamos do termo coabstêmio, para se contrapor ao termo codependente. E codependência se refere à adicção, são os familiares que de alguma forma estão também sofrem com a adicção do seu ente querido. Na codependência nós vamos ter os familiares que estão em abstinência junto com o seu ente querido, ou que acompanharam a abstinência do seu ente querido. Não necessariamente os familiares estão, né, em abstinência, mas eles acompanham essa abstinência. Então, esse é um princípio muito importante, porque nós nos referimos à alteração não apenas terminológica, né? Na verdade, essa alteração terminológica, ela representa muita coisa, né? Ela representa a mudança comportamental do ente que estava na adicção e agora não está mais, e do seu núcleo familiar que presenciou, que vivenciou aquela adicção e que agora vivencia a abstinência. Nós chamamos esse núcleo de coabstêmios. Existem fenômenos interessantíssimos quando a gente analisa a coabstinência, que existe, por exemplo, a abstinência paralela. Assim como é comum na adicção ter mais de um membro da família que seja adicto, né? Por isso que os médicos, de um modo geral, afirmam, inclusive, que existe algum componente genético na adicção, né? Porque parece que quando o pai é adicto, isso passa para o filho, que passa para o neto. Parece que existe esse componente genético, de fato, mas independentemente disso, lá na adicção, aqui na abstinência, também existe uma abstinência chamada abstinência paralela. É comum que quando uma pessoa que estava na adicção, agora ela fique abstêmia, é comum que familiares dessa pessoa também fiquem abstêmios. Eles fazem isso na tentativa de ajudar o seu ente querido, na tentativa de mostrar para o seu ente querido que eles também não precisam do álcool, de drogas, né? Então é um fenômeno muito interessante. Nós não vamos entrar em detalhes nele agora, mas é um fenômeno que está relacionado aos coabstêmios. Veja que essa mudança terminológica, né, ela gera uma série de alterações, né? Eu tenho uma pequena tabela aqui, que está disponível no material, onde eu cito os termos que existem na adicção e os termos que deveriam existir na abstinência, né? Nós percebemos que há uma significativa alteração terminológica e que muitas vezes ela é omitida, né? Ela é deixada em segundo plano. Quando, na verdade, como ela representa uma evolução, ela representa um ganho, ela representa uma vitória da família, ela deveria fazer parte, né, desse núcleo familiar, dessa nova terminologia para o núcleo familiar. Então, nós vamos deixar o material disponível para consulta, né? E essa é a ideia do princípio da alteração do termo de codependente para coabstêmio. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da coalizão abstêmia. Esse princípio é muito fácil de entender. Ele indica que os abstêmios tendem a se reunir, tendem a participar de reuniões, tendem a se identificar uns com os outros.
e isso forma uma coalizão para enfrentar ou passar pelo processo de abstinência. Esse é um ponto. Esse é o princípio da colisão epistêmica. Segundo ponto importante é que os grupos anônimos são quem aplica mais esse princípio. Porque existem as salas, existem as reuniões e lá os abstêmios se encontram. Todavia, existem abstêmios que não fazem parte dos grupos anônimos. Existem diversas outras espécies de abstêmios. Temos os abstêmios do sistema ideológico religioso. São pessoas que não vão em grupos anônimos, mas que estão inseridas dentro de um contexto religioso, que através da religião conseguiram manter a abstinência, né? Bom, existem também abstêmios que estão permanentemente em desvios. São, por exemplo, os abstêmios Superman, aquele abstêmio que simplesmente parou. Parou e não usa mais drogas nem álcool por vontade própria, nunca foi internado, nunca participou de grupos anônimos, nunca não conhece técnicas e simplesmente está em abstinência. Se discute se eram ou não adictos, se discute se estavam apenas numa fase de uso abusivo e por isso conseguiram parar. Mas, independentemente disso, eu gosto de pensar que eles são abstêmios também e que vieram da drogadição, no sentido mais amplo, mais estrito da palavra, que seria que vieram da adicção mesmo. Existem também os abstêmios de uma palavra em alemão que significa Wundermittel. São abstêmios do efeito milagroso. O que a palavra significa efeito milagroso. São os abstêmios que tomaram um medicamento e ficaram em abstinência. Esse pode ser um medicamento psiquiátrico, pode ser o chá do Santo Daime, pode ser bogaína, pode ser... tanto faz. Eles vieram, eles tomaram aquele composto e isso gerou um milagre deles ficarem em abstinência. Veja, esses abstêmios existem, quer a gente queira ou não. E a ideia de formar um centro abstêmio é para reunir todos eles, todas essas diferentes formas de abstêmios e discutir sobre o fenômeno da abstinência. Livres de dogmas ou livres das suas origens. A gente quer entender o fenômeno da abstinência e ele está presente em diversos outras formas de abstinência. E essa foi a ideia de formar, que deu base, né, para que fosse formado o primeiro centro abstêmio, que fica em Curitiba, né, e foi formado pelo terapeuta José Plínio do Amaral Almeida, né. E as pessoas podem comparecer lá gratuitamente, nós temos reuniões periódicas para conseguir conversar e colher dados para entender o fenômeno da abstinência. Esse é o princípio da colisão abstêmia, né? Ele aplica, ele existe para a técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento é aquela em que o abstêmio vê no outro abstêmio as dificuldades dele, é que ele se identifica com outro abstêmio, ele faz um espelho, o outro abstêmio é um espelho para ele. Veja só, nós estamos falando de abstêmios, nós estamos falando de adictos. Então, até mesmo em grupos anônimos, que têm reuniões periódicas, às vezes os abstêmios não se reúnem, porque um abstêmio que tem 20 anos de abstinência, quando ele está presidindo uma reunião, tem pessoas ali que têm 24 horas de abstinência. Né? O que nós tentamos propor são muitos anos de abstinência reunidos na mesma sala, né? De forma a ter centenas de anos. Um tem 20, outro tem 10, outro tem 15, e aí juntando isso tudo, nós teríamos muitos anos de abstinência para poder estudar e analisar, né? Mas essa é a ideia, esse é o princípio da coalizão abstêmia, que indica que os abstêmios tendem a se agrupar, a se reunir, até mesmo para aplicar a técnica do espelhamento. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da consunção. Veja só, a consunção ela sinaliza o seguinte, que o que significa essa palavra? A consunção é um ato final que absorve uma sequência de atos anteriores. Então, por exemplo, o gol no futebol. O gol em si é a consunção, é um ato final, mas para que chegasse a esse gol, houve uma série de sequências anteriores, né?
houve uma troca de passes, houve falhas do time adversário, a bola teve que ultrapassar a linha do gol, então existe toda uma sequência de atos para que culmine com aquele gol. Bom, esse é o princípio da construção, quer dizer que um ato final, na verdade, ele tem dentro de si um monte de atos anteriores, só isso. Então veja só, a recaída como reintoxicação física, né, em geral, ela é um ato de consunção, ou seja, houve uma sequência de atos, uma sequência de quebras de princípios, de não aplicação de técnicas ou da aplicação inadequada de técnicas e que culminam com a reintoxicação física da pessoa. Ou seja, a recaída em si é um ato de consunção. Veja como o princípio da consunção está ligado a esse desvio, que é o desvio de primeiro escalão, que é o retorno do abstêmio ao processo de adicção. Então, todo esse desvio, todo esse retorno do abstêmio, me parece ser um ato de consunção. Na abstinência, também existe a consunção. Eu entendo que se a pessoa tem, por exemplo, 25 anos de abstinência, vamos falar de grandes períodos para a gente entender a abstinência, não focada apenas em 2, 3 meses. Né? A abstinência se refere a longos períodos. Então vamos imaginar alguém que tenha 25 anos de abstinência. Eu presumo que essa pessoa, por ter 25 anos de abstinência, ela praticou uma série de princípios, uma série de técnicas de maneira adequada. Senão ela não teria isso. Então, o que me parece é que quanto maior o tempo de abstinência que a pessoa possui, me parece que mais o princípio da construção está sendo aplicado, né? Me parece que mais forte está essa consunção abstêmia. Então, veja só, por óbvio, ninguém que esteja num processo abstêmio está livre do retorno à adicção. Ele pode retornar à adicção a qualquer momento, né? Mas o que nós queremos aqui apenas é discutir o princípio da consunção, ou seja, a recaída como reintoxicação, ela seguiria uma cadeia de atos onde a reintoxicação seria a cereja do bolo, né? A pessoa recaiu, se reintoxicou. Do outro lado, me parece que uma sequência de atos responsáveis, uma sequência de aplicação correta de técnicas e de princípios nos levaria à abstinência. Ou seja, existe a construção abstêmia também. Esse é o princípio da construção, certo? Me parece que ele faz parte de todo esse emaranhado que envolve abstemiologia e ele está de forma indireta relacionado a muitos atos abstêmios, certo? Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio da diferença entre o limite físico ou psíquico e o limite abstêmio. Mais uma vez, precisamos entender que existe uma diferença entre um limite físico, um limite psicológico, psíquico e o limite da abstinência. No material que vai ser disponibilizado, assim como todos os outros vídeos, né, o material também é disponibilizado, nós temos uma pequena tabela aqui, um pequeno quadro, que exemplifica essa diferença entre o limite físico, psíquico e o limite abstêmio, né? Eu gosto do exemplo do trabalho. Você imagine a pessoa que trabalhou muito durante a semana, que está muito cansada e tem uma festividade para ir no final de semana para relaxar. Uma pessoa que não tenha passado pelo processo de adicção pode ir a essa festividade. Contudo, alguém que tenha passado pelo processo de adicção, se ir nessa festividade, ela pode desencadear uma série de gatilhos que, por sua vez, podem gerar fissuras. Um dos gatilhos, inclusive, já foi acionado, que é o cansaço. O cansaço, por si só, já é um gatilho. E a pessoa ainda se submeter a uma festa no final de semana, acionando mais gatilhos, é quase inevitável que no dia seguinte, ou alguns dias após
essa festividade ela tem a fissura, porque ela atingiu o limite físico dela e ainda violou a técnica do evite pessoas, hábitos e lugares da ativa. Então, o limite abstêmio, ele indica isso. Existe uma diferença entre o limite físico, o limite psíquico, o limite de atividades físicas que a pessoa pode praticar e o limite que uma pessoa que tenha passado pelo processo de adicção pode atingir. Essa diferença entre os limites é muito importante. Nesse quadro aqui, temos alguns exemplos, né, que explicam essa pequena diferença de interpretação entre esses limites. Cada um vai ter o seu limite, cada um vai ter a sua experiência de vida para poder aplicar e durante o seu processo de abstinência, o seu processo abstêmio, para poder entender quais são os seus limites e quando eles podem ser ultrapassados ou não. Portanto, mais uma vez, a adjetivação, né, entender que existe um limite abstêmio que é diferente do limite físico ou do limite psíquico. Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do redirecionamento. Esse princípio sinaliza o seguinte: como a abstinência é um processo, a abstinência não é algo que simplesmente a pessoa atinge e não pode mais perdê-la, mas sim um processo contínuo, lento e duradouro, né? Algo que se prolonga no tempo e que pode ser perdido a qualquer momento, porque não é uma meta simplesmente a ser atingível, e sim toda uma sequência de atos concatenados, né, em direção a essa meta, a esse objetivo da manutenção da sobriedade, né? Então, existe um princípio que se aplica a esse processo chamado o princípio do redirecionamento. Isso quer dizer que constantemente o abstêmio precisa ser redirecionado no processo de abstinência. O processo abstêmio, ele possui diversas abstemiopatias. Uma dessas são os desvios abstêmios. E esses desvios abstêmios, eles podem ser corrigidos através da técnica da refocalização ou aplicando esse princípio do redirecionamento. O princípio do redirecionamento, ele faz com que a pessoa constantemente volte ao processo abstêmio se estava se desviando desse processo. Então, cada vez que a pessoa participa de um grupo anônimo, cada vez que ela entra em contato com outros abstêmios, ela percebe se ela está ficando distante ou não do grupo, do processo de abstinência proposto por aquele grupo, né? Então, o princípio do redirecionamento exige flexibilidade conceitual. Isso se baseia, fundamentalmente, isso se vincula, na verdade, no triângulo da recuperação. Nós já conversamos, o triângulo, um dos lados seria mente aberta, boa vontade e honestidade, são os três lados do triângulo. A flexibilidade conceitual exige muito mente aberta. Se o abstêmio não tiver a mente aberta, ele não consegue ter flexibilidade conceitual para aplicar a refocalização e o redirecionamento constantemente. Esse é o princípio do redirecionamento, que deve ser muito, muito bem aplicado, muito bem estruturado, muito bem compreendido por todos aqueles que desejam o processo de abstinência.